primeiro domingo de dezembro. Glória a Deus. Irmão Dailton, sábado vai ter culto na praça, na praça da MRV, os irmãos fazem uns cultos. Se alguém desejar participar, a congregação está convidada para o culto campal ali na praça da MRV. Glória a Deus. E aí, irmão Misael, como é que está, irmão? Está melhor? Continuar orando pela irmã Maria Cristina. Deus dá saúde à serva de Deus, né? Irmãos, então nós nessa noite fizemos uma leitura bíblica de um texto bastante conhecido dos escritores, dos leitores, quer dizer, da Bíblia Sagrada. Então nós vamos para João 16, estava lendo esse 14, li o 15, que fala das videiras verdadeiras, e o 16, né? Eu queria ir para o 17, mas fiquei no 16 mesmo. Eu pude observar, são bastante interessantes que a atenção que Jesus dá aos discípulos, seu particular, ele dá conselhos preventivos para os discípulos enfrentarem as possíveis tribulações. Era certo, era iminente, mas também era futuro. Então Jesus ele ainda continua de forma assim muito preventiva, nos dando conselhos em como nós enfrentar, como diz Paulo aos Efésios, enfrentar o dia mal. Eu sei que tribulação todo mundo passa, Quem é crente, quem não é crente. Existem as tribulações da vida. Às vezes a gente se atribula por pequenos detalhes, Eu saindo ali de casa, eu não sabia onde é que estava a chave do carro. Rapaz, dá logo uma agonia. Mas até que a minha mulher ali encontrou, eu não estava mais encontrando, E às vezes acontecem detalhes tão pequenos que a gente se atribula, Perde uma chave, perde algo que você está precisando naquele momento e você logo se inquieta. Então isso faz parte da vida, Mas o Senhor Jesus, ele sabia da iminente perseguição que viria sobre a igreja, no caso os discípulos. No capítulo 15, eu li aqui os capítulos, li hoje durante a manhã, a tarde, mais pela manhã, o versículo 20, Jesus dá assim uns avisos importantes para os discípulos. Ele diz: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se Cristo, sendo o Senhor, o Mestre, ele diz: se a mim me perseguiram, certo? Também vos perseguirão a vós. Então, de antemão, Jesus já sabia que a perseguição religiosa, tem até um termo atual que é cristofobia, seria uma realidade na vida dos discípulos. Jesus estava preparando os discípulos para enfrentar dificuldades que viriam sobre eles. E não, como eu falei, não é diferente da nossa realidade. Então, a gente já experimentou diversas dificuldades ao longo da vida. Mas esse ano a gente enfrentou uma dificuldade que até então nunca ninguém tinha enfrentado. O senhor se lembra de alguma vez na sua vida? E doravante a gente já fica naquela expectativa: meu Deus, o que virá? Qual vai ser o próximo capítulo? Eu sei que todo ano eu digo: meu Deus, cada ano tem uma experiência nova.
tem uma fase, tem um obstáculo, é como algo que se opõe a você para te paralisar, para te derrubar. Eu quero destacar aqui, em primeiro lugar, um dos avisos que Jesus deu, está no capítulo 16. Acompanhe comigo, se você perceber, quando eu vou ler o versículo primeiro, ele vai dizer assim, ó: tenho-vos dito essas coisas. Tenho-vos dito essas coisas. Repare que ele está se referindo ao que ele tinha falado no capítulo 15. E ele está falando-se de perseguição, assim como Cristo, que durante 3 anos e alguns meses, ele viveu no ministério, aonde ele abalou as estruturas religiosas, as estruturas espirituais da maldade, as estruturas ali até política daquele contexto. Então Jesus, ele sempre foi um alvo de perseguição por parte da elite religiosa, por parte dos fariseus e por parte daqueles homens que eram reis. Ele sempre, na visão deles, Jesus foi alvo, né? Eles perseguiram Jesus, não puderam concretizar nada, não puderam tocar nele, porque tem uma palavra que tem o Evangelho de João, destaca: ainda não era chegado a sua hora. Ainda não era chegado a sua hora. Mas agora a hora estava chegando. O momento era para finalizar. Mas antes de concluir a sua obra lá na cruz, prestemos atenção, porque o capítulo 14, 15, 16, eles vai estar dando conselhos. No 17 ele faz aquela oração, e já no 18 já ocorre a prisão do Getsêmani, onde ele vai ser levado pelos seus algozes para um juiz, um tribunal, e ali ele vai ser condenado por júri popular e vai ser levado ao Gólgota, ao Monte Caveira, e ali ele vai ser crucificado, vai ser suspenso aquela cruz naquele monte chamado Caveira, e naquele momento ele vai, durante algumas horas, ele vai ali aos poucos, ele vai trazendo alguma palavra, até que ele culmina quando ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa Deus meu, por que me desamparaste? Aí quando ele chega na parte final, ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado, está concluído. Aí a Bíblia diz que ele morre, e as autoridades ali levam ele até uma sepultura. Mas nós temos essa história completa, não termina na morte. Ele vence a morte, porque ele ressurge da morte com o corpo de glorificado. Glória a Deus por essa esperança. Aí presta atenção, aqui no capítulo 16 ele dá um primeiro conselho. Esses conselhos serviriam para quê? Porque o discípulo poderia muito bem enfrentar aquela dificuldade, e de repente muitos deles se escandalizaram. Nós temos nos dias atuais que tem muita gente que, como um soldado que abandonou a sua tropa, como uma ovelha que deixou o rebanho, muitas pessoas se entristeceram, se escandalizaram, ficaram para trás. Compete a nós estarmos orando pelos fracos, estarmos orando pelos soldados feridos da caminhada, para que Deus possa restaurá-los, para que Deus traga novamente, porque muitos, como disse Jesus, diz aqui: tenho-vos dito essas coisas, para que não vos escandalizeis. Muitas pessoas, já no tempo de Jesus estava dando um conselho para ele não se escandalizar, para ele não tropeçar, porque a dificuldade, irmão Misael,
é como um tropeço na nossa caminhada. A gente está naquela afinidade, naquele envolvimento com a obra de Deus, aí surge uma tempestade, surge uma dificuldade, e aquilo vem como tropeço para as nossas vidas. Nós não saímos do lugar, nós ficamos como que paralisados, e aí o tropeço, ele tira as pessoas do propósito de Deus. Eu quero nessa noite dizer para você, irmão em Cristo, se há algo na tua vida que está fazendo você tropeçar, está na hora de você fazer como Davi dizia: eu vou saltar a muralha, eu vou me sair dessa situação com a ajuda de Deus, e com o meu Deus eu saltarei as dificuldades, e certamente nós não vamos tropeçar, nós não vamos se escandalizar, nós vamos permanecer com Jesus. Receba esse conselho de Jesus para a sua vida nessa noite. Ele está só dizendo: tenho-vos dito isso, para que vocês não tropecem, para que vocês não se escandalizem, para que vocês não fiquem embaraçados na caminhada, porque há muitos que se embaraçaram, que tropeçaram, que voltaram. O sufoco, a aflição chegou, e a força faltou, e a fé arruinou, e a oração não funcionou, e a fé, ela é alimentada pela palavra de Deus, e a palavra não foi, a pessoa não foi alimentada, e aí tropeçou, enfraqueceu. Mas que o Senhor possa nessa noite estar dando, vocês possam estar se fortalecendo, glória a Deus, com as palavras consoladoras de Jesus. Glória a Deus. Prestemos mais uma vez aqui um pouco da vossa atenção, e vamos caminhando um pouco mais para o versículo de número 2. E qual era então o propósito desses conselhos que Jesus estava dando? Em segundo lugar, eu quero destacar aqui, Jesus já sabia, olha, vai ter perigo iminente, vai ter um perigo pela frente. Interessante que muitos hoje dizem assim: olha, venha e todos os seus problemas serão resolvidos. Heresia. Jesus não é masoquista, ele é realista. Ele não quer ver o teu sofrimento. Ele só está avisando: olha, presta atenção, vem comigo. Mas eu quero dizer que você caminhar comigo, tem perigos aí iminentes na caminhada. Que perigos são esses? Versículo 2: a rejeição, expulsar-vos-ão da sinagoga. Lembra que o cego de nascença foi expulso da sinagoga quando ele creu em Jesus? Então as pessoas têm essa mania de, tem um negócio hoje que é: eu vou excluir o fulano do meu círculo de amizade, porque ele é de uma fé, ele é desses crentes, eu não gosto desse pessoal. Então pessoas, aqui é um tipo de rejeição. Jesus está falando de uma rejeição por parte de pessoas. Por que essas pessoas rejeitam os discípulos de Jesus, irmão Misael? Por quê? Eu quero só adiantar para você essa resposta no versículo 3. Porque diz o 3: por que eles farão isso? Porque eles não me conhecem, nem ao Pai e nem a Jesus. Ele diz: essas pessoas farão perseguição contra vocês, porque eles não me conhecem, nem a mim, nem ao Pai que me enviou. É por isso que a ignorância leva as pessoas à brutalidade. A ignorância leva as pessoas a tratar mal umas às outras. Isso é ignorância espiritual. Porque quem conhece a Jesus não trata mal uns aos outros. A gente está vendo aí um pessoal que... Eu sei que tem uma narrativa de divisão, né, de classes sociais, por causa de cor. Mas no Evangelho não tem esse negócio, não. Nós temos que
amar, respeitar uns aos outros. Aquelas pessoas que querem seguir o seu caminho, a gente tem que falar do amor de Deus para ela. Deus ama cada um de vocês, mas só quer dizer que esse comportamento que vocês estão seguindo não é do agrado de Deus, não. Mas se vocês se arrependerem e se vocês se voltarem para Jesus, o amor de Deus está pronto para abraçar e perdoar aquele que se voltar para o Senhor, porque conhece o amor de Deus. E quando você conhece o amor de Deus e se rende ao amor de Deus, você vai ser uma nova criatura. As coisas velhas vão passar e tudo aquilo que você está pensando que é certo, na verdade é errado, e você vai acertar o caminho com Jesus, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Irmãos, olha aí, mais perigos na estrada. Além de ser expulso da sinagoga, Jesus disse, irmão Misael, só chamando o irmão Misael hoje, irmão Misael, como sou não. Meu irmão, vem a hora, está chegando a hora aí, irmão. Jesus tem misericórdia de nós. Alguns países já está funcionando isso aqui. Tem nações aí que isso aqui já está funcionando. É só você acessar o portal meu nome? Portas Abertas. Você vai ver as nações que perseguem aqueles que têm a fé em Jesus. Alguns são presos, julgados, e outros são até mortos, como é o caso daquela nação lá, asiática, né? Mas vamos lá. Vem a hora em que qualquer um que vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar. Jesus está falando sobre, além do desprezo, além do preconceito religioso, porque as pessoas falam muito do preconceito, mas não se fala do preconceito religioso. E o preconceito religioso se tem contra os cristãos. E a gente não tem que estar reclamando, lamuriando, porque isso faz parte. Esse preconceito, as pessoas se trataram Jesus com tanto preconceito, chamaram ele de bebarrão, disseram que Jesus tinha um pacto com Belzebu. Então os homens, eles acusaram Jesus, falaram mal do mestre. Imagine dos discípulos. Você é discípulo de Jesus? Aguenta o tranco. Se perseguiram o mestre, eles não vão dispensar o discípulo. Então Jesus está dizendo, olha, está vendo os perigos aí. Tem perigo de perseguição, tem preconceito, tem rejeição e tem perigo de morte. Já chegou em algumas nações autoritárias, governos autoritários, já chegou esse perigo iminente. Mas vamos andar mais um pouco. Além de dar esse segundo conselho a respeito dos perigos iminentes, um aviso. Jesus não estava só avisando, né? Avisando para a situação, eles não se escandalizarem, para eles estarem. Eu vi o apóstolo Pedro levar lá, os apóstolos levaram uma surra do Sinédrio. Quer dizer, a autoridade, o Sinédrio mandou dar uma surra neles, e eles se regozijaram por estarem padecendo por amor, por causa do nome de Jesus. Irmãos, é só uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, porque se você padecer por Jesus, só o amor de Deus no seu coração. Mas vamos lá, amados irmãos em Cristo. Aqui no texto diz, aqui também, que os discípulos não iam ter alegria, eles iam ter decepções, iam ter constrangimento, teria um momento na vida do discípulo que ele estaria em situação de tristeza. Ele tinha que encarar a tristeza que estava assolando a sua mente, o seu coração. Então Jesus avisou isso no versículo de número 6. Antes, porque isso eu vos tenho dito. Está vendo a expressão? Eu vos tenho dito.
o vosso coração se encherá de tristeza. Quem aqui nesta ocasião, ou por acaso alguém que me ouve, nunca se sentiu uma decepção, uma tristeza na sua vida, uma melancolia, um momento que você está se sentindo fragilizado? Glória a Deus. Jesus disse, a perseguição, a tribulação, a aflição leva as pessoas a uma situação que elas vão ter que enfrentar a tristeza. Por isso que eu falei, Jesus não disse assim, venha a mim que vocês vão ter muita alegria. Não, vocês vão enfrentar a tristeza, vocês vão enfrentar dificuldades, vocês vão enfrentar pedras no caminho, vocês vão enfrentar oposições, vocês vão enfrentar o antagonismo. Mas presta atenção, o texto final disse Jesus, eu venci, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci. Glória a Deus. Esse é o texto importante dessa sessão que João apresenta, né? A vitória de Jesus até sobre a tristeza que vem ao nosso coração. Pode vir uma tristeza por causa de um momento de aflição, porque a gente está passando por uma luta. Pode ser uma luta da própria situação econômica, a situação de doença, a situação espiritual. Mas entenda em nome de Jesus que Paulo diz, a nossa leve e momentânea tribulação produz um eterno peso de glória. Entenda, leve e momentânea produzirá um eterno peso de glória. Ele diz em Romanos 8 que as aflições do presente século não dão nem para comparar com a eterna glória que está nos aguardando na pessoa de Jesus. Amém? Eu tenho uma palavra de alento para os discípulos. Jesus tem uma palavra de alento para os discípulos, que está no versículo 20 em diante. Ele vai usar uma ilustração que as mulheres vão saber bem direitinho. Qual é essa ilustração? O versículo 20 vai dizer o quê? Na verdade vos digo que vocês estão chorando, vocês estão lamentando. Olha aí, o choro, o lamento dos homens de Deus, e o que mais? E o mundo está se alegrando, vocês estão tristes, mas tem uma coisa para dizer para vocês de alento: a vossa tristeza se converterá em alegria. Irmão, está difícil aí, irmão. Você está triste, mas a tua tristeza será convertida em alegria. Olha a palavra de alento que Jesus traz. Ele trouxe a ilustração. Ele fala de uma mulher em trabalho de parto. O versículo 21. Analisa aí o texto comigo. Ele diz, a mulher quando está para dar à luz, ela sente tristeza, porque vem as dores das contrações, ela vai sentindo as dores, então aquilo vai gerando nela, né? Tem mulheres que sofrem problema de eclampsia, a pressão sobe, mas há um momento de aflição que ela sente. Essa ilustração ela é bem interessante, porque é por um momento. Olha aí o que diz o texto. Ele diz, a mulher quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegado a hora dela de trazer uma pessoa ao mundo, uma criança ao mundo. E o versículo 21 diz, mas depois de ter dado à luz a criança, ela já não tem nenhuma lembrança da aflição que ela passou pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Glória a Deus. Tudo passou, irmãos. A tribulação é passageira. A tribulação vem e passa. Glória a Deus. Mas a alegria
que o Senhor reservou para os seus discípulos, ela excede todo o entendimento. Glória a Deus. Jesus está falando de um momento de dor, de tribulação, e até Paulo chega a expressar isso, porque Paulo tinha pregado na igreja da Galácia, os crentes tinham se convertido, mas de repente Paulo percebeu que muitos crentes, irmãos, são assim, irmão. O pessoal aceita Jesus, mas de repente as pessoas se encantam, tem determinadas pregações, oh, que pregação bonita, mas são pregações hereges, são pregações cheias de modismos, são pregações aonde o pregador tem viés, aonde ele é liberal nos costumes, liberal nas questões doutrinárias. Ele é um cara liberal, e aí a pregação do liberal ela é muito atrativa. As pessoas gostam de pregação do liberalzão. E aí os crentes também estavam chafurdando numa doutrina lá e acabaram querendo seguir. Paulo diz que eles foram seduzidos, foram encantados. Precisamos estar firmes para não nos embaraçarmos com as coisas desta vida, nem com aquilo que parece, mas não é. Glória a Deus. Então, amado, ele diz: olha, eu estou de novo sofrendo as dores de parto. Já viu esse texto, homem Israel? Até que, onde é que está escrito isso? Gálatas. Estou sofrendo a dor de parto até que Cristo, o que mais? Seja formado em cada um de nós. Cristo, interessante que toda a dor que ele sentia é porque o irmão estava desfalecendo. O irmão em Cristo, ele acabou simpatizando com falsas doutrinas. Ele foi captado e acabou, ele se embaraçou, né? Então Paulo estava novamente sentindo as dores de parto, no sentido de orar, no sentido de querer o melhor para aquela igreja. E assim que nós, às vezes os pais passam isso com os filhos se afastam da igreja, não querem saber mais de Jesus, e aí os pais vão orar, vão sentir a aflição, até que seja gerado no coração daquela pessoa o desejo de voltar-se para Deus. Que Deus nos fortaleça nessa noite, que nós não venhamos a desistir jamais. Mas eu quero seguir avante nesta noite e dizer ainda, glória a Deus, que a mensagem que Jesus deixou para os discípulos, está alta, irmãos? Está dando eco, é? Vou falar mais baixo, né? Vamos lá, irmãos. Vocês estão aonde agora, hein? Qual é o versículo que eu vou ler? É o versículo que eu li. Qual é o versículo que eu li? Capítulo 16, versículo 32, né? Eis que chegou a hora e já se aproxima. Jesus está dizendo: já está chegando a hora, já está se aproximando, em que vós sereis dispersos. Aos crentes se dispersando, os próprios apóstolos se dispersaram, cada um para suas casas. Não é assim? Glória a Deus. Agora deixou abafado, viu? Eis que chegou a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para onde? Para sua casa. Meu Deus, esse texto aqui parece atual, né? O pessoal tudo se dispersaram, cada um ficou na sua casa, uns ficaram com medo. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Não, melhorou não, é outro microfone.
Amém, irmão? Vocês estão entendendo alguma coisa? Eu estou dizendo que o aviso de Jesus foi lá naquele tempo. Ele diz: ó, está chegando a hora aí, hein? Então, Jesus avisou: vai chegar a hora em que vocês dispersos, cada um vai para a sua casa. Meu Deus do céu, e agora? E vocês vão me deixar só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Glória a Deus. Eu não estou só. Quando você achar que está só, o Pai está contigo. A minha presença te basta, a minha graça te basta, o meu poder aperfeiçoa na tua fraqueza. Então os discípulos, irmão, foi um momento de fragilidade. Qual o momento da nossa vida que nós ficamos dispersos da presença de Jesus? Ficamos só em casa, ficamos sem mais o apoio espiritual, sem mais leitura, não queremos mais orar. A dispersão espiritual, Jesus estava falando sobre o perigo. Ele deu vários avisos, mas esse aviso, ele dá outras mensagens em seguida. Ele está dizendo que o Pai estaria com ele. Bom, eu me lembro agora do julgamento de Paulo, que Paulo diz: todos me abandonaram. Ele chegou a dizer assim: fulano deixou a igreja, foi para outro ministério, o outro foi para outra cidade, o outro foi para não sei o quê, mas só Lucas, o médico, o meu amigo, está comigo. Mas no dia do julgamento, o Senhor estava comigo, o Senhor me ajudou, o Senhor me fortaleceu. Glória a Deus. Muitas pessoas, irmãos, quando se sente só, elas não buscam essa força e acabam se tornando pessoas deprimentes, pessoas angustiadas. Mas se você realmente achar que está só, o Senhor está contigo. Ele vem para te fortalecer, para te ajudar. Você não vai ficar disperso. Amém? Glória a Deus. Aí eu quero dizer para vocês, a mensagem de Jesus aqui para os discípulos serviria de instrução para o discípulo na situação de tribulação não se afastasse do Evangelho. O versículo 33, ele diz: tenho-vos dito isso, para que em mim vocês tenhais o quê? A paz. Porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, irmãos, a mensagem de Jesus é para que a igreja, perante as dificuldades, nós possamos permanecer firmes na fé. Nós não venhamos a se afastar do propósito de Deus. A lição para a igreja é para nós aprendermos que a tribulação, ela tem um propósito, irmão. Sabe qual é o propósito da tribulação? Qual é o propósito da tribulação? Você sabe? Ninguém quer tribulação, mas a tribulação tem um propósito. E qual é o propósito da tribulação? É fortalecer. A tribulação produz experiência, a tribulação produz crescimento. A tribulação é a escola em que você vai aprender a depender do Senhor. A tribulação é o ensino de Jesus na prática. Glória a Deus. A tribulação é o seguinte: Jesus nesse texto, ele está dando outra lição. O discípulo não está isento de passar por situações revés, de passar por dificuldade. Não está isento. Ele diz: no mundo tereis aflições. Não estamos isentos das aflições deste mundo. Um outro ensinamento que eu aprendi aqui é como encarar a tribulação. Porque na hora da tribulação, o que é que o ser humano, a tendência natural? É o desânimo, como eu falei. Mas o que foi que Jesus disse aqui no texto 33? Tende bom ânimo. Então Jesus sabia que uma pessoa animada, ela teria mais forças para superar a crise. Porque a pessoa que fica sucumbida ao problema,
ela se entrega à dificuldade, ela fraqueja logo. Então tenha bom ânimo, irmãos. A palavra de Jesus para os discípulos era: olha, no mundo vocês vão ter aflição, mas tenha bom ânimo. Estão entendendo? Tenha bom ânimo. É a palavra de Jesus para nós na atualidade. Glória a Deus. As dificuldades, elas são no dia a dia. Tem dificuldades espirituais, tem o dia mau, mas eu quero dizer, tenha bom ânimo, porque assim como eu venci. Glória a Deus. Então Jesus ele fez o percurso da vitória, ele andou no caminho da vitória, ele inaugurou a trilha do triunfo sobre as adversidades, o triunfo sobre os perigos, o triunfo sobre a perseguição, o triunfo sobre a própria morte. A própria morte. Glória a Deus. Tem que manter animado para enfrentar o problema e não fugir do problema. Eu até ilustrei aqui para uma situação bem... Eu falei com a minha menina, né, que ela foi fazer uma pequena cirurgia no dente. Ela estava tão nervosa, eu disse: ó, não se preocupe não. Eu não vou fazer igual como a mãe disse. A mãe disse assim: não, você é homem, você vai aguentar. Mãe, eu estou com medo. Eu estava com medo mesmo quando eu era adolescente. Teve um dia que eu levei uma injeção no dente e peguei o beco. Fui embora sem arrancar o dente. Fui com medo. Nem ia doer mais, né? E eu disse: vai doer só no início. Vai ter umas, né? Vai aplicar lá umas injeções. Depois você vai passar. Então ela tão nervosa, você precisava ver a aflição daquela menina. Aí até que o médico acalentou ela quase 1 hora, viu? E eu percebi, né, que a gente não pode fugir da realidade do problema. A gente tem que ter esperança, força para enfrentar a realidade. E a realidade tem que ser enfrentada. Tem gente que está fugindo da realidade, tem gente que está fugindo do problema. Estão entendendo? Tem problemas que as pessoas, tem situações que você tem que fugir mesmo. Quando eu estou falando de fugir, relacionados à questão da tentação. Está entendendo? Por exemplo, a tentação é diferente da tribulação. A tentação é algo que vem te tentar ligado aos desejos carnais. Aí você já tem aquela tendência, que você é um homem, é uma pessoa, é um humano. Você tem uma tendência ao erro. Mas você tem que fugir dessa situação de tentação. Porque quanto mais você alimenta esse vício, por exemplo, pessoas que, mesmo frequentando igrejas, mas eles são viciados, não em drogas, não em crack, são viciadas numa pornografia, por exemplo. Aí ela vem à igreja, ela se alegra, fala em línguas, dá glória, levanta a mão, somente aqueles pregadores que são bem eloquentes, e faz aquele, né? Aí a pessoa chora. Mas ao retornar para casa, a tentação está batendo na porta do coração dela. Ela, no lugar de pegar toda aquela palavra que ela trouxe e pegar aqui, não, eu vou ter que resistir o mal. Aí ele se entrega. Ele não foge. Aqui é para fugir. Tem que fugir da tentação. Tem que fugir, porque um simples clique, olha aí, vai te levar a um caminho que você vai se tornar manietado pela pornografia, manietado pelo vício. E isso aí é difícil o homem naturalmente se libertar. Mas com a graça de Cristo e com o esforço também. Tem gente que não se esforça nada. Pode vir para a igreja, pode orar, mas tem que se esforçar, meu irmão. Glória a Deus. Né, irmão? Mas o problema que Jesus está falando aqui são as lutas, as aflições, em que você não pode manter-se animado para enfrentar o problema e não fugir dele. O outro lado que eu falei. E por último eu quero dizer que em meio à tempestade, em meio à tormenta, em meio à tribulação, você pode usufruir da paz
que acalma essa tempestade no seu coração. Você pode usufruir de uma paz interior, que mesmo que tudo ao seu redor esteja em guerra, mas o teu coração está aliado aos propósitos de Jesus, então você usufrui de paz. Por isso que ele disse: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Que nós possamos ter paz, paz consigo mesmo, paz com Deus, paz com os irmãos. Essa paz, ela é um suporte, ela vai te dar a força para você não desistir, para você não voltar atrás, para você não desistir do chamado de Deus. Então Jesus está dando esses avisos para o discípulo. Ele vai encerrar o discurso, ele vai encerrar os conselhos, ele já vai entrar no 17. No 17 ele vai entrar no processo da oração. Mas ele está dizendo para o discípulo: olha, tenham ânimo, tenham paz, não desistam, tenham perseverança. Glória a Deus. Que nós possamos receber o conselho de Jesus. É preventivo, viu, irmão? Porventura, se esse conselho é para curar alguém nessa noite, então recebe aí a palavra. Porque se é para prevenir, é só para te avisar dos perigos que estão rondando a nossa caminhada. Mas se porventura você já entrou num emaranhado que está te a manietar, está na hora de você, glória a Deus, receber essa palavra não como prevenção, mas como remédio para a tua alma, para o teu coração, para tu ter paz com Deus e usufruir da presença gloriosa, da graça que vem do poder do Espírito Santo, da verdade. Amém? Então está aí a palavra do nosso Deus, que venha nessa noite ministrar ao nosso coração. No mundo, como é que diz o texto? Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus. Quando Jesus diz isso, ele venceu. Interessante, ele passou por todas aquelas etapas, por todas aquelas dificuldades, e ele ia enfrentar a etapa final, que era culminar com a sua morte. Mas ele diz: eu venci o príncipe deste mundo, eu venci as aflições do presente século, eu venci a morte na sua ressurreição. Glória a Deus. E por conseguinte, você é discípulo de Jesus, você participa das aflições, você participa desse momento. Quem participa das minhas aflições vai participar dos momentos de glória. Quem participa das minhas aflições vai participar de um momento de restauração. Quem participa do meu sofrimento, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo, diz Filipenses, Paulo, padecerão perseguições. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor, mas antes disso, vamos com toda a igreja cantar o hino de louvor a Deus. Eu acho que é o 26. 26? A Léa não cantou não, né, Léa, esse hino? Quão glorioso cristão é pensar isso.